Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado pela oportunidade de nos conceder para estarmos na sua presença, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Sou o pastor Marlon Moisés, falo aqui da AD Itaoca, da Assembleia de Deus na Itaoca, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso. Sempre é um prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez nessa manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos em mais uma manhã de EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos em um trimestre maravilhoso, sensacional, onde podemos aprender mais da palavra do Senhor, enriquecer o nosso conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Então sempre é uma oportunidade e um privilégio enorme estar com vocês. Vamos orar e agradecer a Deus? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, por estar na sua presença. Obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de te servir. Entregamos essa aula em tuas mãos, toma em primeiro lugar, fala aos nossos corações. E como sempre faremos, daremos a ti a honra, a glória e o louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui nessa manhã, tratando esse trimestre em mais uma lição da nossa escola dominical. O trimestre, nós estamos falando, a nossa espinha dorsal é falar sobre a Santíssima Trindade. Então nós estamos nessas 13 lições falando sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, e agora daremos continuidade à pessoa do Espírito Santo. Lembro sempre que fazemos menção da revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adulto. Por que eu friso que é lição de adulto? Porque a CPAD ela atende toda a faixa etária de idade, do berçário até os adultos. Então, trabalhamos especificamente a nossa lição, a lição de adulto, tá bom? Você que não tem a lição, você pode adquiri-la ainda aqui na porta da nossa igreja, aqui na nossa livraria. Você pode procurar um dos nossos secretários, alguém que estiver na livraria para te atender, então você pode adquirir a lição, tá bom? Então fica fácil para você acompanhar. Se você não tiver a lição, você pode acompanhar com a sua Bíblia, qualquer versão que você tiver, você possa usar, e com isso você possa interagir com a gente, porque nós estamos em um ambiente online. Então a interação não é tão rápida, mas é muito importante que você possa agir, falar, responder conosco. Então com isso, o nosso chat está sempre liberado ao vivo para que você possa interagir. E a nossa equipe teológica pedagógica sempre está disposta a responder. Por dois caminhos, teclando com você aqui diretamente, ou aqui mesmo falando comigo aqui, ou com um dos nossos professores que estiver ministrando a aula, como normalmente acontece, com o Diácono Wallace e com o Pastor Felipe, que são companheiros nossos aqui na nossa EBD. Então fica mais fácil esse ambiente de aprendizado, tá bom? O feedback que vocês mandam para nós é muito importante. Conteúdo, som, imagem, tudo isso é muito importante. Então, quando vocês teclam, quando vocês mandam mensagem, quando vocês respondem a gente, isso é muito bom, porque nós podemos perceber a qualidade que está chegando até vocês e se vocês estão gostando ou não, tá bom? Por isso, eu sempre faço e peço isso desde o início. Se você está gostando da aula, se está sendo proveitosa para você, se está sendo edificante, deixe seu like, curta, compartilhe, dê seus comentários, divulga isso para o máximo de pessoas possível, no grupo, família, colegas, onde você puder mandar nos ajudar. Ativa o sininho, tá bom? Para que todas as vezes que nossa live venha a subir, você seja notificado. E com isso você vai saber de toda a nossa programação, todos os nossos eventos, tudo aquilo que acontece na nossa igreja. E querendo você, será sempre bem-vindo a estar aqui conosco para cultuarmos a Deus juntos. Ok? Então, Deus te abençoe poderosamente e vamos de mais uma aula. Estamos hoje na lição de número 9. Falaremos sobre o Espírito Santo, o Regenerador. 1º de março de 2026. Eita, mês 3, hein? Meu Deus do céu. Para muitos o ano começou agora, né? Pós-carnaval. Para nós começou desde o dia 1º, né? Passamos na presença do Senhor. Então vamos tratar agora da pessoa do Espírito Santo. E com isso nós abordaremos cada vez mais e mais e afundaremos mais a nossa percepção trinitária sobre essa questão que é muito importante. Quero lembrar para vocês que hoje é o primeiro domingo do mês, então é Ceia do Senhor. Então a nossa aula é um pouco mais resumida, tá bom? Ela é mais concisa, mas ela mantém a qualidade.
por causa da nossa programação. E teremos também a festa das águas, batismo. Eita, então você que não pode estar aqui conosco, mas está acompanhando a transmissão, acompanhe até o final que vai ser bênção, bênção, bênção para a sua vida, tá bom? Mas se você puder, corre para cá para estar conosco cultuando a Deus, tá bom? Sem mais demoras, vamos de aula. Temos um texto áureo, tá bom? Que se encontra em João, capítulo 3, versículo 3. Coloco na tela para facilitar a sua leitura. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Duas coisas que eu já quero começar a falar com você sobre a regeneração feita pelo Espírito Santo. A primeira delas é nascer de novo, novo nascimento. Segunda dela, reino de Deus, tá bom? Guarde isso porque isso vai permear a nossa aula de hoje, tá bom? Nascer de novo e reino de Deus. Observa que quem está falando, Jesus respondendo, disse-lhe. Então, quem falou que tem que nascer de novo e quem falou sobre o reino de Deus foi Jesus, tá bom? Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Então, a regeneração. O que é regeneração? Você já pode pegar uma palavra, aliar a regeneração, que é nascer de novo, novo nascimento. Então, o novo nascimento é a transformação operada por quem? Pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, conhecido como Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura, tá bom? Leitura bíblica em classe. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Coloco na tela para você para facilitar a sua leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. 3 objetivos. Objetivo número 1. Entender que a regeneração é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Opa, então vamos lá. Regeneração é uma obra trinitária. Ela foi planejada pelo Pai. Ela foi realizada pelo Filho e agora ela é aplicada, ou ela dá continuidade através do Espírito Santo. Objetivo de número 2, compreender que a regeneração é uma transformação espiritual interior, é indispensável à salvação. Então, a regeneração, o novo nascimento, ela é indispensável, porque ela é uma transformação espiritual interior, a qual afeta a minha questão salvífica. Objetivo número 3, identificar quais os sinais práticos do novo nascimento.
justificação, santificação, frutos do Espírito. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Antes de nós entrarmos na nossa introdução, você sabe que nós temos por hábito a fazer a nossa famosa recapitulação. E eu adoro recapitulação, vocês sabem disso. Adoro recapitulação, porque ela me faz pensar sobre aquilo que foi tratado na aula passada pelo meu amigo pastor Felipe. Estava aqui com vocês ministrando a aula. E alguns pontos são de muita importância. Primeiro, falamos sobre a aula passada, tema, o Deus Espírito Santo. Por que Deus Espírito Santo? Porque é a forma teológica de nós tratarmos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses? Não, já falamos isso em aula passada, vocês sabem muito bem disso. Compreendemos na nossa fé que é um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Não são fases, são pessoas. Por que pessoas? Porque tem características, qualidades, sentimentos característicos de uma pessoa, tá bom? Ele não muda a sua essência, a sua ousia é a mesma, ok? Então, a pessoa do Espírito Santo, você vai encontrar todos os atributos incomunicáveis do Pai, do Filho, também na pessoa do Espírito Santo. Por que a pessoa? Porque a Bíblia diz que ele tem sentimentos, amor, zelo, ciúme, cuidado e etc. Então, ele é uma pessoa. Lembrando que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Outro Consolador, ou outro, significa da mesma qualidade, da mesma espécie que o anterior. Então, ou seja, Jesus disse, eu vou pedir ao Pai que mande o Espírito que é igual a mim. Tem as mesmas características, tem a mesma forma de agir e tem o mesmo cuidado. Então, o Espírito Santo é o outro, igual ao Filho. Tá bom? Então, com isso, ele compõe aquilo que nós falamos, a Santíssima Trindade. É um termo teológico, não está na Bíblia, mas é teologicamente compreendido dessa forma, tá bom? Vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito. Então, teologicamente, falamos ou chamamos isso de manifestação trinitária, tá bom? E com isso nós percebemos a Trindade de duas formas, através da sua imanência e através da economia. Imanência, aquilo que ele é. Economia, a forma com que ele se manifesta, tá bom? Falamos em aulas passadas, você pode rever as aulas quantas vezes quiser. Falamos sobre a divindade do Espírito Santo, porque lá no concílio de Constantinopla, né, lá no concílio 325, nós vimos que estava aquele debate nos primeiros séculos ali, para falar sobre a divindade do Espírito, para falar dessa pessoa da Trindade, se possui a mesma natureza, se não possui. Os hereges da época diziam que era só uma força, como aquela galera que bate na sua porta de manhã, não posso citar nome, mas você sabe quem é, que bate lá, arrumadinho, todo social, e diz que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Para eles, o Espírito não é Deus. E para outros acreditam que ele é só uma capacitação e não uma pessoa. Mas quando olhamos para a Escritura Sagrada, percebemos que ele é uma pessoa. Então, seja o arianismo, seja os pneumatócos, que são hereges, que distorcem a verdade do Evangelho, dizendo que o Espírito é uma força, a esses vocês não dão ouvido, porque eles não acreditam que o Espírito Santo é o que procede do Pai
e do Filho. Explicamos isso em aulas passadas. A união entre o Pai e o Filho manifesta o Espírito. O Espírito procede da união do Pai e do Filho. Por isso que quando falamos de Trindade, estamos falando de uma comunidade de amor. Por que comunidade? Porque existe mais de uma pessoa. E por que o amor? Porque é a essência trinitária. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito também é amor. Tá bom? Foi falado sobre os símbolos do Espírito, como pomba, óleo, água, fogo. E com isso você percebe que o fundo da nossa imagem tem uma pomba, tem acesa algumas questões vermelhas, como se fosse fogo, exatamente para visualmente você se atentar a essas questões do Espírito como símbolo. E a obra dele que é realizada em nossas vidas. Temos um texto muito conhecido que é Gálatas, capítulo 5, a qual nós temos ali os frutos do Espírito, vamos falar na aula de hoje, mas nesse caso, tratando sobre a obra do Espírito, foi falado sobre a encarnação do Verbo, ou seja, falar da obra do Espírito é pensar na fecundação que o Espírito fez em Maria, para que ela pudesse gerar o Filho de Deus. Opa, então vamos lá. Quando pensamos no Filho gerado, nós estamos pensando na humanidade. E quando pensamos no Filho eterno, nós estamos pensando na divindade. Porque Jesus possui duas naturezas, a humana e a divina. Humana por meio da sua mãe Maria, divina pelo seu Pai eterno, pelo próprio Deus. E o Espírito fecundou, desceu, veio sobre Maria e fez ela gerar o Filho de Deus. Tá bom? Esse mesmo Espírito é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que vai nos ressuscitar, é o mesmo que nos santifica, é o mesmo que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito é o selo, é a marca, é o carimbo no crente, a qual o qualifica para viver a salvação. Tá bom? Podemos concluir então, e aqui pensamos com essa imagem de fundo, que é a imagem de João batizando Jesus, o céu aberto e o Espírito descendo. Por que isso? A humanidade de Jesus, mesmo que aqui seja uma cena teofânica, por causa da manifestação trinitária, então é uma teofonia trinitária, nós temos a pessoa do Filho sendo batizado, cumprindo todos os ritos e sendo cheio da presença do Espírito. Ele precisava? Precisava. Por que ele precisava? Exatamente para se identificar com a humanidade. Então podemos concluir que o Espírito Santo habita no crente, assim como ele habitou em Jesus, desde a regeneração, no caso a nossa vida, até a glorificação. Desde o momento que fomos transformados até a volta de Cristo, o Espírito Santo irá conduzir a nossa vida, nos santificando dia após dia. Beleza? Então vamos para a nossa introdução. A obra do Filho de Deus se revela em 3 dimensões: sua humildade voluntária, sua obra redentora e sua exaltação. Então guarde isso. A obra do Filho de Deus se revela em 3 dimensões: humilhação voluntária. Ele quis se esvaziar. Lembra? Filipenses 2, do 6 em diante. A kenosis, o esvaziamento. Então ele quis se humilhar de forma voluntária. A sua obra de redenção, resgatar o ser humano caído por causa do pecado. E a sua exaltação gloriosa na eternidade. Então a obra do Filho de Deus se revela nessas dimensões. Então sua cruz nos redime, sua exaltação nos garante a esperança. Então o ato de Cristo na cruz dá para nós somos redimidos, somos lavados no sangue do Cordeiro e nos garante a salvação eterna. Tá bom?
A salvação não vem dos nossos méritos. E eu adoro isso. Eu adoro ler isso. A salvação não vem dos nossos méritos, mas da obediência perfeita do Filho. Pastor, por que você adora ler isso aqui? Porque se fosse por mérito meu, eu seria o meu autorredentor, eu seria o meu Goel, eu seria aquele salvador próprio. Então, se fosse por mérito meu, o sacrifício na cruz de Cristo não teria valia nenhuma. Mas que não é por mérito, não foi porque eu fiz, mas foi porque Ele fez, atribuímos a Ele a honra, a glória e o louvor. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Bendito seja Deus. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus. Assumiu a forma humana, kenosis, esvaziamento, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Oh, aleluia! Paulo disse isso na sua primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa esperança. Mas por Ele ter ressuscitado, nós temos a esperança eterna. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Eu adoro isso. A missão messiânica de Cristo abrange perdão de pecados. Ponto. Revelação, mas a revelação do caráter do Pai. Então ele revela quem é o Pai, o seu caráter. E a restauração de toda a criação. Essa restauração feita pelo Espírito é o caráter de Deus sendo entranhado, sendo colocado, sendo marcado no ser humano. Tá bom? Palavra-chave: regeneração. Não podia ser outra. Nossa estrutura da aula de hoje é regeneração, uma obra trinitária. Antes que você me pergunte, eu já vou te responder. Pastor, por que eu tenho a sensação de, quando eu olho para essa imagem aqui de fundo, pessoas reunidas, a pomba, né, que é o símbolo do Espírito Santo, descendo, uma luz como se fosse fogo iluminando aquelas pessoas. Esse episódio lembra muito Atos dos Apóstolos, né? Ali quando eles estão em Jerusalém, aguardando a promessa que vem do alto, né? E o Espírito vem sobre eles. Então eu usei essa imagem aqui de propósito, para você ter na memória. Embora nós estamos falando de uma obra trinitária, é o nosso ponto, eu quero que vocês lembrem que o Espírito Santo é o único que qualifica, que muda, que transforma, que enche, que renova, que capacita. Porque tem esse grupo de pessoas aqui, a igreja, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma frase que você não pode esquecer. A igreja é o habitar natural do Espírito Santo. A igreja é o habitar natural do Espírito Santo. Guarda isso, tá bom? Então vamos lá. A doutrina bíblica da regeneração. A regeneração como exigência. O Pai como autor da salvação. O Espírito como agente da regeneração. Até aqui, tranquilo, né? Então, vamos embora. Então, quando pensamos em regeneração, já entendemos que é uma obra trinitária, tá bom? O Pai orquestrou, planejou, o Filho desenvolveu e o Espírito dá continuidade. Então, pensar em regeneração, eu tenho que pensar, lembra no início da aula, sobre novo nascimento, nascer de novo. Qual o texto de João 3,3 a qual nós lemos, né? Então, é ser gerado, porque é a pergunta que Nicodemos faz para Jesus, porque está um diálogo, Jesus e Nicodemos. Quando Jesus fala, tinha necessário nascer de novo, Nicodemos fala, como pode eu ser velho, entrar no ventre da minha mãe
e nascer de novo. Então, ter a mentalidade de novo nascimento é pensar em ser gerado novamente, é pensar em nascer de novo. Já quero abrir um parênteses aqui, fantástico para valer a aula de hoje. O início do Evangelho de João, falando de Nicodemos, é necessário nascer de novo. O final do Evangelho de João, Cristo na cruz, tendo uma lança atravessada a sua costela, o seu lado direito, principalmente. O que isso tem a ver com a coisa e com a outra, pastor? É simples. O Evangelho de João é o único que fala desse acontecimento na sua costela. É o único. Então, pensa aqui comigo. Só isso aqui é um bônus da aula. Se a conversa com Nicodemos é necessário nascer de novo, e eu preciso nascer, ser gerado novamente, então, ser regenerado é nascer de Cristo. Por quê? Cristo está na cruz do Calvário, com a sua ferido com o seu lado direito por uma lança pelo soldado romano. E com isso sai água e sangue. Tá bom? E com isso, saindo sangue todo ali, saindo água até a última gota, é sinal de um nascimento. Porque quando a mulher vai gerar uma criança e chega na hora no final da gravidez, a bolsa estoura. Então primeiro sai água e depois sai o sangue. Ou seja, dali para frente a criança vai nascer. Então quando você olha para a cruz do Calvário e vê Jesus ferido na sua costela, e você vê saindo água e saindo sangue, você tem que pensar em um nascimento, aqueles que estão nascendo de Deus. Por que isso, pastor? Porque existe um eco do Antigo para o Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios, Paulo disse que o primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, que é Cristo, esse veio, obedeceu e nos deu a oportunidade de sermos salvos. O primeiro Adão trouxe pecado e morte, o segundo Adão trouxe salvação e vida. João está mostrando para nós de forma implícita que esse Jesus aqui é o segundo Adão. Como? Vamos pensar no texto de Gênesis. Adão estava dormindo. O texto bíblico diz que da sua costela, do seu lado direito, Deus tirou e fez Eva, a sua mulher, e disse: essa é osso do seu osso, e agora serão um só. Essa informação do Antigo Testamento está ecoando no Evangelho de João. Ou seja, Jesus é o segundo Adão, só que não sai do segundo Adão uma costela, sai dele pessoas ou um novo nascimento. Então quem nasce dele compõe a igreja. Então quem é a igreja? É a segunda Eva, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que no princípio eu tenho um casamento perfeito entre Adão e Eva, e o pecado destruiu, agora com Cristo eu tenho um casamento perfeito do Filho com aqueles que nasceram dele, que é a segunda Eva, que é o novo nascimento, que é a igreja. Então essa igreja que nasceu de Cristo, ela está casada perfeitamente, aonde o pecado não é capaz de marcar ou de manchar. Então quem nasce de Cristo é a sua noiva. Quem nasce de Cristo são aqueles que completam e os fazem um só. Lembra do que Jesus disse para Filipe? Eu e o Pai somos um. E assim como eu e o Pai somos um, o meu desejo é que vocês sejam um com o outro e um comigo. Então, como que eu me torno um com ele? Quando eu nasço dele, quando eu permito nascer dele. Então, se eu nasço, se eu tenho um novo nascimento, a partir de Jesus, eu faço parte de um corpo. Esse corpo místico de Cristo é chamado de noiva. Noiva, igreja. Quem é a noiva são aqueles que nasceram dele. Então, se eu nasci dele, eu sou a noiva dele. Ok? Bônus da aula, tá bom? Valeu a explicação? Vamos embora.
Então, nesse diálogo, era preciso nascer de forma espiritual. Então, a forma espiritual era nascer dele. A regeneração, ela vai propor esse novo nascimento, tá bom? Conversão, como você queira. Trata-se de uma renovação interior realizada pelo Espírito, uma ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Tá bom? Então você experimentou nascer de novo. Tem um texto, e você pode abrir comigo, que está em Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é mérito, mas é pela obra do Filho, praticada pela sua justiça, a qual, segundo a sua muita misericórdia, resolveu nos resgatar, nos renovar, nos salvar e nos dar uma nova oportunidade em Cristo. Um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem nasce dele, quem vem dele, é uma nova criação. Tá bom? Então, com isso, é necessário, no diálogo de Nicodemos, nascer de novo. Então é necessário uma conversão, é necessário uma mudança. É necessário que aqueles que tiveram um encontro com Cristo tenham as suas vidas mudadas, transformadas. Porque a regeneração é absolutamente necessária. Novo nascimento é absolutamente necessário. Ter uma nova vida em Cristo Jesus é necessário. Ou seja, precisamos sepultar a nossa velha natureza com paixões e inclinações ao pecado e nascermos novamente para Cristo e para o seu reino. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo de número 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Versículo 5. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Opa, então, vamos lá. Em verdade vos digo que se não vos converter, se não nascer de novo, se não for regenerado, como essa criança, sem pecado, sem maldade, se vocês não se regenerarem, de modo nenhum, final do versículo 3, olha aí, vocês vão entrar no reino dos céus. Então, peraí, novo nascimento, mudar de hábito, mudar de comportamento, abandonar a prática do pecado, se eu não fizer isso, isso me impede de entrar no reino dos céus. Então, o novo nascimento é importante porque ele me qualifica para que eu possa entrar na eternidade. Ok? Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Tá bom? O plano divino para a regeneração deve ser prioridade nas nossas vidas. A partir do momento que nós nos convertemos e entregamos nossa vida a Cristo, permitir que Ele possa vir até nós, mudar, transformar e fazer de nós morada, casa sua. 1 Coríntios, abre aí comigo a sua Bíblia, capítulo de número 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, beberrões, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Se essa lista aqui, você se enquadra nela,
Se você não abrir mão do pecado para viver uma nova vida em Cristo, não vai entrar no reino de Deus e ponto, acabou. Não tem conversa, essa é a condição. Por isso que nós precisamos nascer de novo, ser regenerado. Então esse novo nascimento, que é oriundo do Espírito Santo na nossa vida, através da ação do Pai, a qual entregou o Filho, e agora nos permite a oportunidade de vivermos uma nova vida em Cristo, se nós não fizermos isso, perderemos ou corremos o risco de perder a nossa salvação. Precisamos nascer de novo. Essa obra da redenção, ela move através do seu amor imensurável pela vontade de Deus de salvar os pecadores. Então, por que essa condição? Porque a vontade de Deus é que todos os pecadores se salvem. Agora, isso é possível se o ser humano reconhecer como autor e consumador sua fé. Lembra de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é a condição de vida eterna? Crer no Filho. Qual é a condição de perecer? Não crer no Filho. Tá bom? Crer, reconhecimento. Tem um outro texto? Efésios, capítulo 1. Abre aí comigo. Efésios, capítulo 1, versículo de número 4 e 5. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a Ele em seu amor. Deus nos escolheu e nos deu a oportunidade de estarmos firmes diante dele em seu amor. Esse amor divino é a fonte primária da salvação. A primeira carta de João, ele diz que antes nós amarmos a Deus, primeiro ele nos amou. Então é esse amor salvífico, esse amor soteriológico que nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e com isso temos uma nova vida em Cristo Jesus. Só você ver o que o Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Versículo 12. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. A partir do momento que você crê no nome do Senhor e permite que ele faça essa mudança, você é ou pode ser chamado de filho de Deus. Tá bom? Então, esse agente regenerador chamado Espírito Santo é ele que, pela bondade, misericórdia, grande amor de Deus, nos transforma, nos molda, nos modela, aquele que coloca em nós o caráter de Deus para que possamos alcançar a salvação. Salvação não é mérito humano. Tá? Já falei isso. Mas através do meu reconhecimento de Cristo como Filho de Deus, o Espírito trabalha, move, age, opera na minha vida, mudando meu caráter, minha personalidade, minha conduta, minha fala. Se eu não mudo, eu não posso dizer que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Porque é impossível alguém ter um encontro com Ele e não mudar. Tá bom? Tem um exemplo no Antigo Testamento, eu gosto muito de usar ele, quando eu penso em mudança, quando Jacó está no Val de Jaboque, se não me falha a memória, e ele tem um encontro com o anjo, parece a noite toda ali pelejando, batalhando com o anjo, e que tem até o corinho, né, que Jacó segurou o anjo, não deixou ele fugir, e Jacó, quando o anjo vai sair, o anjo fere a sua coxa. E quando fere a sua coxa, Jacó larga e começa a manquejar. E o anjo do Senhor disse: não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceu. Jacó, antes do encontro com a personificação de Deus ali, que é um anjo, era um jeito. A partir da mudança que ele teve com aquele anjo, ele se tornou uma outra pessoa. Aquele anjo é uma personificação, é uma teofania, uma aparição de Deus. Então, a partir do encontro que ele teve com Deus, Jacó mudou. Ele chamou aquele lugar de Peniel,
porque tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Então, ter o encontro com Deus é mudar. Se não muda, não teve o encontro com Deus de verdade. Tá bom? Pastor, é fácil mudar? Não, porque a partir do encontro que você tem com Deus, você tem que permitir que Ele entre, que Ele age, que Ele opere na nossa vida, tá bom? Isso significa perfeição? De jeito maneiro. Mas significa não viver mais na prática do pecado. O pecado, para nós, ele não pode ser mais prático. Errar é acidente, é tropeço, e não prática de vida. Tá bom? Então, onde o Espírito opera, ocorre uma transformação. Essa mudança se torna visível por meio dos frutos que são um reflexo do caráter de Deus em nossa vida. Quero ler mais um texto com vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Ok? E aí eu tenho um mapa mental para você. Tá bom? O que é isso, um mapa mental? São formas de pensar. Então tem aqui o nosso amiguinho que ele está promovendo um mapa mental com palavras para que nós possamos guardar sobre essa aula de hoje. Então falamos de obra trinitária, estamos falando, correto? Palavras que você tem que guardar que estão conectadas à obra trinitária. Regeneração, novo nascimento, o Espírito Santo, conversão, salvação e frutos. Palavras que resumem, são chaves hermenêuticas para a nossa aula de hoje. Então podemos ter a nossa primeira sinopse. A regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Pausa para água, né? Tem que ter um pouquinho de água, porque não dá. Entendido até aqui? Tranquila a aula? Vamos embora para o nosso segundo ponto. Nossa segunda estrutura da aula de hoje. A natureza espiritual da regeneração. Então daí também você já pensa que tem uma imagem aqui no fundo de alguém de joelhos dobrado. Porque se nós estamos falando da natureza da regeneração, automaticamente tem que ter humilhação, prostração, rendição, transformação. Tá bom? Até aqui tranquilo a aula? Tranquilo, né? Bem leve, tranquilo. Pensando em algumas questões, faz a gente pensar a aula de hoje. Glória a Deus. Beleza? Então, vamos embora. Uma transformação espiritual, uma obra soberana do Espírito, uma nova vida e nova conduta. Essa transformação espiritual é aquilo que Nicodemos está tendo com Jesus. Ele era o principal dos judeus, um alto líder religioso respeitado, conhecedor da lei, mas Jesus chegou e falou assim: cara, você tem que nascer de novo. Isso para Nicodemos foi um choque. Então esse fato vai acabar evidenciando que a nossa mente religiosa, pensando em Nicodemos, ela é espiritualmente morta. Porque na mente de Nicodemos ele achava que o que ele fazia, os seus ritos, o qualificavam para que pudessem estar no centro da vontade de Deus. Nicodemos era um conhecedor da lei e altamente religioso, só que espiritualmente morto. João, o Evangelho de João nos ensina que não basta nós sermos religiosos apenas, não basta apenas eu conhecer toda a lei, toda a Escritura. Se eu não tiver o encontro com Cristo ao ponto de ter a minha vida mudada, transformada, de modo nenhum entrarei no reino de Deus.
Ele estava apegando a ideia de méritos. Por que isso? Porque se Nicodemos, como religioso, entende que o que ele está fazendo o qualifica para a salvação, nesse caso, a salvação seria por méritos. Opa! Então Jesus está chamando a atenção para Nicodemos que não é por mérito que ele faz. O cumprir a lei, o cumprir os ritos, não o coloca como meritocracia da sua salvação. Pelo contrário, é uma resposta que ele dá àquilo que Deus está oferecendo a ele. Tá bom? Então, Jesus exigiu algo totalmente dele novo. O quê? Uma transformação interior operada pelo Espírito, não um mérito aperfeiçoamento, mas uma conduta ou aprimoramento moral, um novo nascimento. Então, o que Jesus está propondo para ele? Um novo estilo de vida. Não ligado só a atos religiosos, mas internos. Não a atos externos, mas uma mudança que parte de dentro para fora. E com isso, essas que me fazem pensar que o batismo, por exemplo, é um bom reflexo disso. Porque o batismo, pensa no batismo. Tá a água, tá o candidato, você tem a pessoa e você mergulha aquela pessoa na água. Você mergulhou e o levanta. O que é esse símbolo? Sepultamento, velha natureza. E ela ressuscita com uma nova natureza. Então, sepultamos no batismo nossos pecados, porque é de arrependimento, e nascemos novamente para Cristo Jesus. Pensando nisso, por causa do batismo nós teremos aqui. Então, é uma transformação. Então, o que é o batismo? Um ato externo daquilo que mudou internamente. Batismo é um ato externo daquilo que mudou internamente. Bom? E essa obra só pode ser feita, causada pelo Espírito Santo. É uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados, receber uma nova identidade, receber um novo caráter, se permitir ser uma nova criação em Cristo Jesus. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito Santo. É uma mudança que não é fácil, porque abandonar, sepultar, largar as velhas práticas pecaminosas para poder viver uma vida de santidade não é fácil, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Elas estão indo ao encontro e de encontro uma com a outra todos os dias da vida. Mas precisamos viver essa experiência transformadora. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês. Primeiro texto, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 17. Olha o que diz. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, ele se rompe os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Se eu colocar vinho novo em uma bolsa, um odre velho, quando o vinho novo for colocado, a bolsa se rasga. Aí Jesus disse: o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, para que eles possam se preservar. Charada do novo nascimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, eu não posso experimentar o novo de Deus na minha vida. O que qualifica eu experimentar o novo é eu permitir me nascer de novo. Então deixamos de experimentar o novo de Deus porque não queremos nascer de novo. Um outro texto para você, 1 Pedro, abre aí comigo, 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 11. Amados, exorto-vos como os peregrinos e forasteiros que sois, e vos obstende das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplo o vosso procedimento por meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vou te dar um outro texto, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, se eu não estiver enganado. Continue o justo fazendo justiça. Continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue na prática da santificação. Aquele que é puro, purifica-se. Aquele que é limpo, se limpa. Aquilo que é imundo, suje-se mais ainda. Então, precisamos viver essa mudança, a transformação constantemente. É uma nova vida, uma nova conduta em Cristo Jesus. Se você não se permitir mudar, se você quiser continuar do mesmo jeito, eu posso, pastor? Pode. Continuar do mesmo jeito? Fique à vontade. Você pode perder sua salvação. Mas o Senhor falou que não é por mérito. Ok, não é por mérito. Mas a resposta que você dá à salvação é o modo como você vive ela. E a pergunta é, como você está vivendo a salvação? Vou ler um texto para vocês. Eu já falei em aulas passadas. Eu gosto desse texto. Romanos, capítulo 6. Você tem que ler o 6 todo. Não tem tempo para isso. Mas eu vou ler alguns versículos. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante ainda? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que para ele já morremos? Ou aí lá o versículo de número 12, tá bom? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Leia o capítulo 6 todo. Então, a graça está aí, por isso eu vou viver de qualquer maneira? Vou viver na prática do pecado? Estou jogando a minha salvação fora. Então, não é por mérito, mas eu respondo à salvação me enquadrando naquilo, no modo de vida que ela me oferece, tá bom? Somente o Espírito pode operar em nossas vidas e somente através dele podemos viver um novo nascimento. Romanos 8:1, portanto, tem uma condenação para os cristãos de Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com isso, um outro mapa mental para pensar na nossa aula de hoje. Obra trinitária, nascimento interior, uma nova vida, o Espírito Santo agindo, reino de Deus, salvação e liberdade. Com isso, nossa segunda sinopse, a regeneração é uma transformação interior, operada pelo Espírito, purificando a renovação, o pecador, para viver uma novidade de vida. Tá bom? Se não nos permitirmos, nós não poderemos viver uma nova vida. Então, com isso, chegamos ao nosso terceiro ponto da nossa aula. Sinais de um novo nascimento em Cristo. Justificação pela fé. A vida de santificação. Frutos e obra do Espírito Santo em nossa vida. Tá bom? Então, vamos lá. Somos justificados pela fé. A fé em Cristo, o pecador é justificado recebendo uma nova vida, uma nova posição diante de Deus. Não por mérito, mas por obra redentora de Cristo no Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus. E isto é absolvido de toda a culpa, da purificação, da condenação e do pecado. É só você lembrar do que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a seguir. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo?
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Então, somos justificados por fé e não por obras. Não é o que eu faço que me garante a salvação. Pelo contrário, mas é o que eu reconheço Cristo como meu Salvador. E se eu sou salvo em Cristo, eu vivo como um salvo. Isso é diferente. Eu não faço para alcançar a salvação. Eu faço porque sou salvo em Cristo Jesus. Faço por ser salvo, não para ser. Faço porque sou. Bom, o nosso reconhecimento e a nossa obra, a nossa justificação está em Cristo Jesus. Então, essa nova vida de santificação, em regeneração, mediante ao Filho, mediante o sacrifício do Filho, a qual o Espírito nos concede e nos permite que nós possamos viver uma nova vida de transformação e com isso cheguemos, alcancemos ou experimentemos todos os dias a nossa salvação. Qual é a maior vantagem de nascer de novo? Qual é a maior vantagem de ser justificado pela fé, de viver uma vida de santificação, de permitir o Espírito Santo modelar os frutos na minha vida? Porque os frutos são o caráter de Deus impresso no ser humano. Qual é o melhor disso tudo? É que eu não faço ou estou aguardando a salvação. Pelo contrário, estou vivendo a salvação aqui e agora. E isso aqui é profundo. Por quê? Eu não faço isso para alcançar a salvação. Eu já alcancei. E por eu ter alcançado, eu vivo essa vida agora, na prática. E quando eu vivo na prática, automaticamente eu me demonstro uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ao ponto de ser uma linha fina, uma linha tênue entre a minha vida humana e a vida por vir. Então, quando Cristo vier, ele vai arrebatar quem está vivendo a salvação nele. Então, temos a oportunidade, através de um novo nascimento, de viver a salvação e aguardar a hora que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Tá bom? Mais um mapa mental para pensarmos sobre a nossa obra trinitária. Somos justificados pela fé, temos um novo caráter. Com isso, fomos adotados como filhos de Deus. Passamos por um processo de santificação, redenção, e lembramos que tudo isso é um processo. Nada é por acaso, nada é à toa, nada é no estalar de dedos. É um processo, um desenvolvimento até alcançarmos a salvação completa. Porque enquanto estamos aqui, temos que permitir todos os dias que o Espírito Santo trabalhe, mude e age na nossa vida. Então, todos os dias precisamos nascer de novo. Tá bom? Terceira sinopse: os sinais do novo nascimento inclui justificação pela fé, a vida de santificação e a manifestação contínua do fruto do Espírito na minha vida. Então, todos os dias eu olho para o espelho e falo: Marlon, tem que nascer de novo. Marlon, tem que nascer de novo. Porque todos os dias o pecado vem e bate a porta me convidando. Tá bom? Com isso, chegamos à conclusão da nossa aula. Eu falei que era mais concisa, mas chegamos à conclusão. Com muitas palavrinhas que nos ajudam a aula de hoje. Olha que bonito. Regeneração é uma obra trinitária, é trabalho do Espírito Santo. Ela é uma conversão por causa do novo nascimento que nós experimentamos. Antes nós éramos escravos e agora nós somos livres. Nós somos justificados por Deus e com isso o Espírito Santo nos santifica. Somos salvos, recebemos a adoção de filho. E tudo isso aqui é um processo
Processo é aquilo que se vai desenvolvendo de forma progressiva. Ok? Bem bonito para você entender o resumo da nossa aula de hoje. Então, nossa conclusão: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede uma nova vida, uma nova natureza, uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino de Deus. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida do novo nascimento. Chegamos ao final de nossa aula. Concisa, mas reflexiva. Espero que essa palavra possa ter ecoado no seu coração, possa ter falado de forma tremenda, precisa, e que você possa refletir cada vez mais e mais sobre ela. Tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela participação, obrigado pela interação conosco. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa ter um domingo abençoado. Se você gostou da aula, se você foi edificante para a sua vida, sabe sempre, curta, compartilhe, dê seu like, divulgue o máximo de pessoas possível. O que você nos ajuda a divulgar o canal da igreja sempre é prazeroso, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Temos agora o nosso culto pela manhã, ceia do Senhor, batismo e logo mais às 18h30 culto de celebração. Você é nosso convidado. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Assembleia de Deus na Itaoca e Evade, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai, te damos graça nessa manhã, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos teus filhos. Que essa palavra possa ecoar em nossos corações, que possamos viver uma nova vida em Cristo. Nos ajuda, nos ensina, nos transforma, faz de nós pessoas melhores, que para glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Obrigado por tudo, meu Senhor. Muito obrigado. Te damos graças em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.